estudantes e também para o desenvolvimento da apicultura. Eu creio que aquilo que os palestrantes vão trazer aqui vai favorecer aos produtores, vai contribuir para a formação de nossos estudantes. Realizando o segundo VAPS, que nos deixa extremamente orgulhosos e sabedores de que o caminho é esse mesmo. Um assunto aparentemente estéril na região, já ganhando tanta força, tanta importância, tanto interesse, e isso faz com que a gente perceba que o nosso papel está sendo cumprido. Sem a apicultor não tem associação, sem associação não tem federação e não tem CBA. Então, nós vamos captar um recurso, eles querem saber qual o benefício que vai trazer para o indivíduo, para o produtor. Todo mundo quer comprar o mel do Brasil. O mel do Brasil é reconhecidamente um mel sem resíduos, muitas possibilidades de produzir mel orgânico. Nós temos agora a própolis verde, a própolis marrom, a própolis vermelha, temos o pólen, uma imensidão de possibilidades de produzir pólen no Brasil. Não cabe ao professor, ao pesquisador, tentar levar a apicultura para frente. Não cabe ao apicultor sozinho levar a apicultura para frente. Olha, tem que ser todo mundo junto. Governo, institutos, né, de pesquisa, as universidades, os institutos federais. Aqui no Brasil, ela começou há um bom tempo, mas só agora despertou interesse dos apicultores em acompanhar técnicas adequadas para o maior aproveitamento dessa florada de determinada cultura. Colher o máximo de informação possível sobre esta região para iniciar a implantação de apiários. Mostrar que é um setor forte e pode ser forte. Com 10 colmeias nós temos que produzir 1 tonelada por ano. E é possível. Não estou mentindo. A colônia começam a fazer um jogo que é muito interessante de tentar levar a rainha para fora da colônia para voar. Por quê? Porque a fecundação dessa rainha é que vai depender do sucesso de toda a colônia que ficou para trás. Quando você vai comprar rainhas fecundadas de um laboratório, produtor de rainha de Ribeirão Preto, de Maringá, da Bahia, de qualquer lugar do mundo, vai comprar rainha, você tem que fazer o quê? Orfanar a tua colônia previamente. Tirar a rainha da colônia previamente, porque se você introduzir a rainha de dentro, vai matar. Não é isso? Você tem que preparar. Então é avisado, ó, tua rainha está saindo hoje pelo correio, deixa uma colônia órfã para você introduzir. Porque se você errar, você dançou. Pagou caro, perdeu o material genético e dançou. Por elas polinizarem as flores, elas vão então, esse processo de polinização vai fazer com que os frutos sejam mais bonitos, sejam muito bem formados, sejam mais saborosos, tenham um maior número de sementes. Então a gente pode ver que a partir da polinização,
os frutos ficam muito mais bonitos e com um valor comercial, um valor econômico agregado muito maior do que se eles não fossem fertilizados ou se eles fossem fertilizados de uma forma não satisfatória. E junto ao Unesp, a apicultura ela tem a missão de ensinar os seus alunos, de fazer pesquisa de tal modo que a sociedade seja beneficiada e também no contato direto com a sociedade através da extensão. What up, everybody? What up? What's good? The honeybees are here straight from the hood. We only roll in two colors, yellow and black, and we be getting no respect, and it's getting kinda whack, y'all. Do you know what would happen if we just up and went? You'd be fooled by the facts if you knew just what it meant, yo. No more sweets, ice cream, and no more honey, no more veggies and fruit, nah, that just ain't funny. Let's get the word up and work it out. This mood right here is what it's all about. Shake your fingers, bend your knees, and get down real low and do the honeybee. Do the honeybee, do the honeybee, come on. Do the honeybee, do the honeybee, come on. Do the honeybee, do the honeybee, come on. Do the honeybee, do the honeybee. Shake your stingers and do the honeybee. Shake your stingers and do the honeybee. Get down real low and do the honeybee.